Oi, no nosso Espiripapo de hoje vamos continuar falando da criação de Deus. Deus criou tudo o que existe no universo e ele existe de toda a eternidade, ele é eterno, ele existe antes da sua criação. Até aí tudo bem. Mas vamos pensar o seguinte, o que Deus criou? Tudo que a gente conhece, matéria e espírito. Então sobre isso, Kardec conversou com os espíritos e colocou no Livro dos Espíritos, no capítulo 2, da parte 1ª, o seguinte título, Espírito e Matéria. E é sobre isso que a gente vai conversar agora. Primeira coisa, a definição. Kardec pergunta aos espíritos, matéria então é tudo aquilo que a gente pode ver e tocar? E os espíritos, em 1856, 1857, responderam a Kardec, olha, é um pouquinho mais abrangente a definição sobre isso, porque tem muita coisa que os seus sentidos não podem perceber, porém, continua sendo matéria. E aí o Kardec pergunta, então me dê uma definição melhor para a matéria. E os espíritos respondem, a matéria é o laço que prende o espírito, é o instrumento de que este se serve e sobre o qual ao mesmo tempo exerce sua ação. Então, matéria é tudo aquilo que serve ao espírito para interagir, para usar e para exercer ação de modo a transformar e com isso evoluir, aprender, se melhorar. Ok? Então até aí tudo bem? A matéria existe para que o espírito possa agir sobre ela e aprender com essa interação. E aí os espíritos falam, ela é o laço que prende os espíritos. Então todos nós estamos ligados a alguma interação com a matéria de alguma forma, sempre. Mas aí Kardec pergunta, e espírito é o quê? E os espíritos superiores respondem, espírito é o ser inteligente da criação de Deus. Então, os seres inteligentes, o princípio inteligente da criação divina é espírito, certo? Nós somos espíritos, temos um corpo, mas somos espíritos. E aí, Kardec pergunta, então a gente pode chamar espírito de inteligência? E os espíritos respondem, não, inteligência é um dos seus atributos, porém não o define totalmente. E aí, então, Kardec depois continua perguntando, né? E chega lá dizendo o seguinte, então se pode dizer que existem dois elementos gerais no universo, espírito e matéria? Para resumir, para fechar, pergunta 27. E os espíritos respondem, sim, e acima de tudo, Deus. Então vamos lá? 3 elementos gerais no universo, Deus, espírito e matéria. Espírito e matéria são diferentes, um não é o outro. Deus criou os dois, então Deus não é nem espírito, nem é matéria. E aí, os espíritos ainda vão mais além, porque eles dizem o seguinte, mas ao elemento material é preciso juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, muito grosseira para que o espírito possa exercer alguma ação sobre ela. Então, olha lá, eles estão falando de um elemento que é matéria, que favorece a ação do espírito sobre ela. Por quê? Tem que ser mais sutil, porque a matéria grosseira, o espírito vai atravessar. Não vai conseguir se unir e interagir com a matéria. Então, olha só, evoluindo, né, essa informação, os espíritos, e resumindo, os espíritos dizem o seguinte, o germen da matéria, ou seja, a primeira célulazinha da matéria, a matéria primitiva, é chamada de fluido cósmico universal, que emana de Deus e preenche todos os espaços do universo. Não existe um lugar no universo que não esteja preenchido pelo fluido cósmico universal. Então não existe vácuo, vazio, buraco negro que não tenha fluido cósmico universal. E esse fluido cósmico universal, ele sofre transformações e combinações que dão origem a todos os elementos materiais conhecidos no universo e os desconhecidos também. Em cada planeta, em cada mundo, há uma combinação diferente
dessas transformações do fluido cósmico universal e então dão origem aos elementos que existem naquele planeta. Então, todos aqueles elementos que a gente estuda e que estão lá na nossa tabela periódica são transformações desse fluido cósmico universal, dessa matéria primitiva, e de acordo com a sua densidade, o seu tipo de combinação, fica mais fácil ou mais difícil para o espírito agir sobre ela, certo? E existe também uma espécie de capinha para o espírito, que é uma, não vou nem chamar de energia, porque a gente já sabe que energia é matéria, que é uma centelha, né, viva, inteligente, do universo criada por Deus, e essa capinha é que faz com que ele consiga tocar, é como se fosse uma interface que recobre esse espírito para que ele possa atuar sobre a matéria. E é chamado, e a gente vai desenvolver esse assunto no próximo Espiripapo, chamado perispírito, ok? Então agora, o que a gente tem que gravar? 3 elementos gerais do universo: Deus, Espírito, matéria. E unindo a todos, né? Preenchendo todos os espaços, a emanação de Deus, o pensamento de Deus, expresso na forma de fluido cósmico universal, ou FCU para os íntimos, para os espíritas que estudam. Então, quando você ouvir falar fluido cósmico universal, fluido universal, FCU, você já sabe que é a matéria primitiva, o que deu origem a tudo que é material, certo? Esse foi o nosso Espiripapo. Eu sou a Daniela Carvalho. Se não entendeu alguma coisa, se quer fazer algum comentário, alguma sugestão, dê o seu like, deixe o seu comentário aqui também, tá bom? Tchau!